Obrigado por estarem aqui, agradeço pela atenção de vocês. Estou ansioso por uma conversa robusta e interativa agora com John e Mário. Vou começar de forma geral, falando sobre investimento em valor. Espere. Vocês estão aqui porque queriam ver o Buffett e estão em Omaha. Você viu duas empresas hoje mais cedo que estão em Omaha, Belmont e Lindsay. Boa gestão, bons balanços patrimoniais e um preço razoavelmente aceitável. Eles vão resolver uma crise alimentar, uma crise de energia. Portanto, não ignore que eles estiveram aqui. E nós ouvimos essa gestão. Então, agradecimentos a Dan e John. E agradeço a nossa equipe da Cabelli por organizar isso. Max Sykes e Chris, que já estavam no palco, e Brett, e o resto de nós que está na plateia, que ajudará você a fazer perguntas a John e Mário enquanto avançamos pela manhã aqui. Acho que vou começar então com, talvez, uma pergunta mais geral. E vou começar com John, porque ele está à minha esquerda, certamente desde esta época do ano passado, ou toda vez. Espere um minuto. O que significa que ele está à sua esquerda? Isso é um comentário político. Tudo bem, vá em frente. Quero dizer, você não pode inventar isso. Faremos política depois que a sessão terminar. Certamente acho que os mercados e a economia hoje são bastante diferentes do que eram há 12 meses, quanto mais há 5 ou 10 anos. Múltiplos, taxas de inflação, dinheiro fácil, certamente, eu acho. Estão tornando nossos trabalhos mais interessantes. Então estou curioso sobre qual é a sua perspectiva para os próximos 3 a 5 anos e o que isso significa para a forma como você está escolhendo ações. Bem, obrigado. É ótimo estar aqui e eu sempre espero por este evento com o Mário. Todos os anos é uma parte realmente especial do meu ano, então obrigado. Para nós, somos investidores à la Buffett, ou como ele sempre nos lembra, devemos ser investidores de longo prazo e não deixar que o barulho de curto prazo nos afete. Eu tenho que dizer agora, há tanta negatividade por aí, há tantas notícias negativas, muitas pessoas estão falando sobre recessão. Minha filha ela está me perguntando sobre isso, e ela é estudante de História da Arte, e está convencida de que haverá uma recessão. Eu acho que quando todo mundo está tão temeroso, e tantas pessoas estão prevendo as mesmas consequências graves, isso nos dá uma oportunidade, especialmente em certos setores. Portanto, achamos que é um bom momento para investir. Estamos confiantes de que os próximos 3 a 5 anos serão bons, e vamos superar este difícil período de crise pelo qual passamos nos últimos meses. Voltarei e perguntarei sobre esses setores mais tarde. Mas, Demário, você falou sobre crises e oportunidades e, eu acho, de forma importante, ciclos, porque já vimos isso antes, certo? Você passou por múltiplos desafios com os bancos. John e eu nos conhecemos há 40 anos e temos mantido contato, quer ele esteja em Chicago ganhando dinheiro. Então, obrigado por fazer isso novamente. Sua paciência é incrível. Independente disso, Warren Buffett, em seu relatório anual, diz que está investindo há 80 anos. Quando me pergunta sobre 1 ou 2 semanas, meses ou anos, estou olhando para Buffett. Charlie e ele vão fazer isso pelos próximos 45 anos, certo? Comecei como analista do lado da venda quando cobria certas indústrias e isso foi 1045 anos atrás. Daqui a 45 anos será 1 milhão. Então, o que eu me importo com o curto prazo? Enquanto o sistema neste país permitir que o dinheiro flua para o seu maior retorno e funcionar dessa forma, estaremos bem. Nos próximos 1, 2 ou 3 anos, temos que, infelizmente, recuar de coisas como a IRA, a lei de redução da inflação, onde estão colocando toneladas de dinheiro no sistema. Isso é loucura. O Fed está tentando cortar gastos e o governo está injetando dinheiro. Então temos histrionismos políticos que vamos superar. Já fizemos isso antes. E assim, Dan, a resposta é que você vai ganhar dinheiro. As ações subiram hoje porque tiveram, entre aspas, lucros melhores. Várias caíram novamente. É o que é. Mas como você digere barulho? Pare com o barulho. Nos bancos. Não há barulho nos bancos. Você se preocupa com os bancos. Ouça, em 1907, o JP Morgan reuniu todos os banqueiros e disse: vocês não vão sair da sala. Trancem as portas até resolvermos o problema. Você teve muitas dessas dinâmicas. Com os bancos, é simples. Buffett dirá: como você pode pegar dinheiro emprestado a curto prazo e emprestá-lo a longo prazo? Ele faz com seu capital. Eu obtenho o seguro dele e ele não precisa me pagar. Se algo der errado por anos, então ele tem ativos de longo prazo e toma as decisões certas. O banco diz que estragou tudo. A outra parte com o barulho do banco foi que em 1989 ou 90, cara chamado X, Y e Z. E é melhor eu não usar os nomes deles, porque quem sabe. Eles criaram uma crise de poupança e empréstimo. 1000 bancos faliram, 1000, e como resultado disso, os reguladores e os contadores implementaram algo chamado ATM, Hold to Maturity, que significa que se você comprar uma hipoteca por 10 anos, não precisa reavaliá-la. Então, o que acontece é que por 4 anos você não tem aumentos nas taxas de juros e também o Fed sobe. Pessoas dizem: eu quero meu dinheiro. Elas apertam um botão, não precisa ficar na fila. Você recebe o aplicativo móvel, devolvem seu dinheiro.
O mundo muda, e daí? Você está preocupado com as coisas erradas? A menos que você tenha 260 mil reais no banco, eu estaria preocupado se fosse você. Retire os 10 mil reais. Mas nos Estados Unidos, 250 mil dólares estão garantidos para indivíduos como ele. E qualquer quantia acima disso, ele basicamente precisa se preocupar. Então, você retira ou não? Acho que um dos fatores aos quais você tem alocado mais recentemente é: talvez você possa falar sobre suas opiniões e o que considera interessante hoje. Obrigado. As altas taxas de juros tornaram-se um grande problema em nossa economia. O setor imobiliário foi bastante prejudicado. E não possuímos nenhuma empresa de habitação. Achamos que isso é muito arriscado para nós. Mas o que tentamos fazer como fornecedores da indústria, empresas de encanamento como a Masco seriam uma de nossas favoritas. Uma empresa Residel, tive uma chamada de gestão com o CEO, eles têm os antigos produtos da Honeywell que garantem que tenha o aquecimento e o ar-condicionado adequados em sua casa quando você precisa de reforma ou tem uma nova casa. Estivemos na chamada esta semana, ontem, com o CEO da ADT. Todos conhecem o nome ADT e alguns dos desafios que temos na segurança em nosso país. E cada vez mais pessoas querem ter a certeza de que tem um lar seguro. A ADT fez parceria com a State Farm em nova iniciativa, onde você pode obter um seguro mais barato se tiver um serviço de proteção da ADT. Eles também se associaram ao Google. As ações caíram mais de 50%. Tem sido um desempenho fenomenalmente ruim. Esta manhã, na verdade, o CEO anunciou que está comprando 50 mil ações e as ações começaram a se recuperar, mas ainda estão extremamente baratas. Você pode perceber que a ADT é provavelmente uma das minhas empresas favoritas relacionadas ao setor imobiliário, mas há tantas oportunidades de compra nesse setor. A First American Financial é outra de nossas favoritas. Seguro residencial, portanto, acreditamos que o setor imobiliário vai se recuperar. Agora, as taxas de juros vão se estabilizar novamente. Mesmo que não obtenha novas casas, ainda se beneficia da reforma nas residências. E muitas dessas ações estão muito baratas. Portanto, quando a recuperação chegar, estamos bem posicionados para ter um ótimo desempenho. Eu sei que você usaria a frase do Charlie Munger: temos uma demanda reprimida no setor imobiliário. Eu compro uma casa por 400 mil e eles colocam 20% de entrada. Eu peço emprestado 320. Se eu passar de 3% para 6%, aquele extra de 3%, você pode calcular qual é o custo. Então você tem uma dinâmica de curto prazo e as ações do setor imobiliário caíram e todas se recuperaram. Olha para a Pulte, Toll, Lennar e todos esses construtores. E então você olha para os fabricantes de casas como Skyline e Capco. Todos eles subiram, mas John está certo. Não ignore as entidades que fornecem equipamentos, pois recebem serviços de reparo, remodelação e outros benefícios. Por que você escolheu isso? Por que falar sobre habitação de todas as coisas que poderia escolher? Eu acho que o John tem sido um investidor ativo. Estou tentando dar a ele algumas oportunidades para apresentar seu livro. Tudo. Bem, John. Acho que um setor no qual ambos vocês estão ativamente investidos e que tem se saído muito bem é o de esportes, e especificamente MSG, MSGS, MSGE, todas as variações. A Sphere, eu acho, é sua terceira maior participação. Recentemente, você gostaria de comentar sobre o que está pensando sobre o mundo dos esportes? Bem, eu segui o Mário para o setor esportivo. Ele tem sido tão eloquente sobre o poder de investir em franquias e empresas esportivas e o que está acontecendo por lá. É apenas uma parte do mundo onde as coisas estão ficando cada vez melhores. Temos aqui o proprietário principal do Chicago Sky, Michael Walter, e a WNBA está indo extremamente bem. E o dinheiro que flui da televisão é simplesmente extraordinário entrando nos esportes profissionais. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos dos dólares de jogos vindo da DraftKings, etc. Entrando. E você olha para os playoffs, apenas agora, a energia nos playoffs da NBA é extraordinária. Você liga a televisão e vê que as pessoas estão empolgadas em assistir a esses atletas extraordinários. Mas eu acho que o potencial é fenomenal. É difícil competir. Não pode substituir NBA, NHL ou NFL. Warren sempre fala, você quer ter esses negócios. Tem certeza estaremos daqui a 5, 10, 20 anos. Temos muita confiança lá. Meu favorito é o Madison Square Garden e os Knicks. Eu possuo os três. Eu possuo o Madison Square Garden Sports. Ah, vai. É só não preencher. Você é de Chicago. Você tem que ser um Jordan, MJ. Como? Você pode gostar do Knicks. Eu sei, as ações estão boas. Para aqueles que não sabem, há uma equipe em Nova York e uma equipe em Miami, na costa leste. E há uma equipe em LA e uma equipe em São Francisco. Eles têm essas equipes bicosteiras e estão recebendo muita energia nos playoffs. Eu acho que, bem, é uma ótima série de playoffs. Sim, você está certo. Golden State contra os Lakers tem sido fenomenal. Mas essa série Miami Knicks, estou esperando poder ver um jogo na próxima semana em Miami. É ótimo. Mas eu ia dizer que o time esportivo está vendendo provavelmente com um desconto de 50%. Se eles fossem vender, Jim Dole fosse vender o Knicks e o Rangers, eu acho que você faria muito dinheiro. A Madison Square Garden Entertainment possui o próprio jardim.
E é uma arena única, né? A maior do mundo. Não há outra arena como esta no mundo. E está fenomenalmente bem posicionada no centro de Nova York. Embora eu ame Chicago, acho que Nova York é a maior cidade do mundo. E então, finalmente, a Sphere em Las Vegas é como um IMAX com esteroides. Tem o melhor sistema de som, as melhores imagens. Fora da esfera será o maior tipo de outdoor do mundo. E Jim Dolan gastou 2 bilhões de dólares nisso. Bilhões. Eu sei, 2 bilhões, mais de 2 bilhões, mais de 2 bilhões. Sim, está muito acima do custo, mas se você for aos escritórios dele, ele realmente tem fotos de cada momento em que pode ver a esfera sendo construída. Ela abre neste outono com o YouTube, seguida pela Fórmula 1. Você tem ingressos para isso. Tem algumas pessoas aqui de Las Vegas, levante as mãos. Alguém está aqui e apenas nos diga o que você acha da esfera. Mas basicamente o que John está dizendo é que a MSGE agora é uma esfera. Qual é o símbolo? SPHR, eu acho. Sim, SPHR. E são 51 milhões de ações e a ação está em torno de 30. E ele colocou outro negócio nisso. Uma rede regional de esportes. Uma rede regional de esportes. Então, você sabe, se isso funcionar, você terá um bom retorno. Mas são indivíduos que vão e cantam e dançam lá. Como você sabe, aqueles que... Você sabe, no mundo do entretenimento, e este é um exemplo único de um teatro que pode acomodar, preencher a lacuna 18.019. Exatamente, sim, 18.019. Exatamente, sim. É emocionante. Fui a Burbank, tem uma mini esfera. Você também foi ao estúdio de Burbank? Sim, apenas para ver. Em todos os lugares que você olhar na arena, você poderá olhar para trás, olhar para cima. E 18 mil pessoas estarão na esfera quando ela for construída. O som virá de todos os lugares. The Edge, que é parceiro de Bono no U2, diz que é o melhor sistema de som que ele já viu. Em toda a sua história, vai ser algo que ninguém nunca viu antes. Esperamos começar a ter um retorno sobre esse investimento neste outono. A Liv está de volta. Mero, comprando o time de beisebol. Não, mas se você voltar para os esportes. Estamos olhando novamente para o Man U. A ação subiu de 15 para 23, 24 e voltou para 20. Tivemos a empresa do McMahon com a Endeavor. É luta livre mundial. Isso é um esporte meio interessante. Mas eu quero que todos nesta sala... Chris Morangi falou sobre isso mais cedo quando ele fez engenharia financeira. Há um time em Atlanta. O time em Atlanta é um time de beisebol. Quero que todos vocês comprem uma ação. Custa cerca de $35 e vocês podem dizer que possuem um time de beisebol. É o único que vocês podem possuir. Existem 60 milhões de ações a 35, o que totaliza 2 bilhões de dólares. Se eu comprasse o time em Washington, pagaríamos pelos Commanders cerca de 6,6 bilhões de dólares. Se comprássemos os Denver Broncos, pagaríamos 4,6 bilhões, certo? 4,6 bilhões, certo? Em algum momento, John Malone e Greg Buffett, que o controlam, irão vendê-lo. Então isso é triste, porque você não vai possuí-lo, mas é o que é. Você ganha um pouco de dinheiro e se diverte, e você dá isso a alguém como um presente. Vamos lá, o Dia das Mães está chegando, faça isso. Você ganha um anel se eles vencerem a World Series. Que? Recebe anel World Series se ganhar. Neste momento eles estão 21-10 e estão jogando contra o Miami, eu acho. Estão. Você não sabe. Você é um cara do Miami. Não. Eu sou fã dos Yankees. Conversões. Então, a outra parte. Como o John mencionou, a Madison Square Garden Sports tem 2 times, os Rangers e os Knicks. A ação é vendida por 204 e tem 24 milhões. As ações com direito a voto, 4 milhões, são controladas por Dolan. Ele pode vender LP, interesse de parceria limitada, para o time e monetizar dessa forma. Há uma possibilidade de que ele tente jogar basquete e não consiga. Vamos lá. Você gosta do cara. Ele é legal. Quero aproveitar alguns desses comentários sobre o mercado privado, transações para times esportivos, e perguntar ao John sobre um fundo de private equity que você mencionou mais recentemente. Talvez você possa nos dizer por que achou isso atraente. Era atraente porque estamos nos diversificando mais. Ariel tem 40 anos e até basicamente cerca de uma dúzia de anos atrás, estávamos apenas focados em ações de valor de pequenas e médias empresas. Tínhamos todos os nossos ovos em uma única cesta. Eu acreditava no que Charlie Munger diz. O mercado de ações não deveria ser como a Arca de Noé, onde você possui 2 de tudo. Acredito que isso fez sentido. Aprendemos na crise de 08 e 09, o mercado despencou e perdemos muito. Recebemos bons conselhos de Mário, nosso mentor e amigo. Percebemos que precisávamos ser mais diversificados. Então, nosso investimento internacional e global começou há uma dúzia de anos. Mickey é um dos nossos gerentes de portfólio sêniores, globalistas. E sua irmã, Rupa Bansali, que está na mesa redonda com Mário para a Barons. E assim, começaram nossos esforços de diversificação. Então, há 2 anos, Melody Hobson, que é a nossa co-CEO e está na Ariel há 32 anos, faz parte do conselho da JP Morgan Chase.
E ela estava tendo uma conversa com Jamie Dimon sobre o que fazer após o assassinato de George Floyd para tentar desenvolver negócios minoritários maiores e mais bem-sucedidos neste país. Ela e Jamie decidiram construir uma empresa de capital privado para desenvolver grandes negócios minoritários em escala, que pudessem ser fornecedores importantes para grandes corporações na América. É uma nova aventura incrível. A Melody está liderando com um cara chamado Les Broom, e eles me deixaram entrar no comitê consultivo e ouvir as reuniões. Isso é praticamente tudo. Então, John, você começou a Ariel há 40 anos. Interessante. Parabéns a propósito pelo prêmio Woodward Wilson de Princeton. E isso foi ótimo. Vá em frente. Vamos fazer isso mais rápido. Ok. Temos capital privado de um lado e ETFs do outro lado. ETFs e capital privado. Os Estados Unidos precisam de receitas. Eles podem eliminar o rendimento diferido. O rendimento diferido é quando um cara de fundo de hedge ganha 20% ou um cara de private equity ganha e não chama isso de renda W2, mas sim de ganho de capital. Eles estão falando sobre eliminar isso há 30 ou 40 anos. A razão pela qual começo dessa forma é que existem muitos pequenos detalhes como esse que podem ser alterados. Um deles diz respeito à forma. Como indivíduos que possuem fundos mútuos ou fundos mútuos tradicionais ou ETFs pagam impostos, um ETF elimina os ganhos. A empresa INDT está sendo adquirida e paga R$67. Eu não pagarei impostos se eu tiver um ETF. Esse guarda-chuva está disponível. Os fundos mútuos estão disponíveis para qualquer pessoa nessa indústria. Não está disponível para contas tributáveis. Outro exemplo de onde, ao nivelar o campo de jogo, em ETFs, eles levantariam uma quantia significativa de dinheiro. Então, Larry, seja qual for o nome do cara, seu nome, na Vanguard, Blackstone, BlackRock, Eu sei. não é a BlackRock. Você sabe, eles têm o benefício dos ETFs e é uma seção 852B6. Você não precisa procurar. É o código do IRS. Eu queria ver essa mudança. Começamos alguns ETFs porque são eficientes em termos fiscais. Metade dos clientes que investem em ETFs nos Estados Unidos estão em contas tributáveis. Metade deles, portanto, teria um benefício significativo. Ao investir em um ETF, se você comprar um fundo mútuo a 10 Highshires ao longo do tempo, 20 ou 30 anos depois, você recebe distribuições e precisa acompanhar sua base de imposto, o que é um grande incômodo. No caso de um ETF, seus 10 Hires geralmente permanecem constantes. Mesmo que estejam fazendo distribuições de R$10,99, é um valor de R$10,99 que eles lhe dão referente ao que você deve por dividendos e juros, menos as despesas. Então, é por isso que fizemos isso. Se você tiver perguntas na plateia, levante a mão. Uma coisa rápida sobre fundos mútuos versus ETFs. Eu acho que a lei de 1940, por sua própria definição, está ultrapassada. Começou há 83 anos. E eles não evoluíram o ambiente regulatório para a era moderna de modo a ser justo do ponto de vista fiscal e de governança. Está realmente, novamente, muito ultrapassado. Precisa ser ajustado e corrigido. Sim, você sabe, você olha para o que a Microsoft fez e disse às pessoas em Londres que era melhor elas se organizarem em relação à regulamentação. Apenas imagine o que você diria se estivesse livre nos Estados Unidos sobre a Comissão Federal de Comércio e a Comissão Federal de Comunicações. Eles estão na idade das trevas. Eu não diria isso, no entanto. Isso é um comentário que estou atribuindo a outra pessoa. Tudo bem, vamos começar com a Kate e depois vamos para a Lauren. Vá em frente. Eles têm microfones aqui, então vamos com a Kate primeiro. Este é o Nick da Barons. Mário, John, o que vocês fazem com as ações da Paramount? Paramount? Eu vou primeiro. Ok. Alguns de vocês, a Paramount é uma empresa que costumava se chamar Viacom. A Viacom foi separada da CBS em 1972, 3, 4. Eles se fundiram com a CBS, desfizeram a CBS, fundiram novamente e depois compraram a Paramount em 1994. Esse é o novo nome. A Paramount está enfrentando a curva de aprendizado ao entrar no streaming. Cara, Bob Baske, que a dirige, é muito bom. Existem 650 milhões de ações. Custa 17, arredondar para 20 isso é 13 bilhões. Há uma dívida de 12. A dívida é alta porque o governo disse que eles não poderiam fundir a Simon & Schuster com alguém. Ao pagar 25 bilhões de reais por esta empresa e gastam 18 bilhões em conteúdo. E vocês não conhecem o conteúdo deles, mas meu favorito, entre Yellowstone, é 1883, 1923. Mas, independentemente disso, estou tentando me datar 1923, independentemente disso. 3 anos a partir de agora, acho que a ação vai de 60 para 50. Acho que a Apple os compra. E apenas pense em Buffett. Porque Buffett possuía 91 milhões de ações daquela empresa. E uma quantidade maior de Apple, ele vê os pontos caindo. Esta é uma pergunta para amanhã. Esta é uma pergunta para amanhã e eu acho que nos sentimos bem em possuir a mesma ação que Mário e Warren possuem. Nós acreditamos que tem muito valor em ativos. Não só a Simon & Schuster será vendida por mais de 2 bilhões, mas a BT está à venda. Eles têm conversado sobre a venda da Showtime. Eles têm muitos ativos que podem ser monetizados para ajudar a pagar a dívida e financiar seu conteúdo de streaming.
A biblioteca Paramount é muito, muito valiosa. Eles têm todos os antigos programas de televisão, todos os grandes clássicos, como O Poderoso Chefão, Missão Impossível e a franquia Top Gun. A Paramount é uma marca extraordinária. Então, há muitas coisas boas. Agora é uma empresa global. Eles conseguem transmitir em todo o mundo. Eles têm mais espectadores do que nunca. Podem absorver o conteúdo da Paramount. Achamos que estão realmente bem posicionados. Mas foi uma semana muito dolorosa. Isso é certo. Eles tiveram que cortar o dividendo de 0,95 para 5 centavos. Cherry, o proprietário de 30 milhões das ações, precisasse do dinheiro, mas eles estão economizando $1 bilhão nos próximos 2 anos ao cortar o dividendo. Nossos clientes teriam que pagar um imposto sobre o dividendo. Há um grande benefício em fazer isso. Isso significa que a National Amusements, a empresa controladora que possui isso, está em uma situação bastante decente. Mas é o que é. Estaria inclinando. Senhor. Isso responde à sua pergunta primordial. Agora você quer fazer uma. O que você tem, Steve? Obrigado. John, eu estava interessado em seus comentários sobre foco. E eu só dei uma olhada rápida em seus fundos. Seu fundo principal parece ter cerca de 36 posições. Eu gostaria de perguntar a ambos, qual vocês acham que é o número ideal de ações em um portfólio? Bem, eu acho que ambos os nossos fundos, nós começamos nossos fundos em 1986, fundos abertos, nossos fundos abertos, e você aprende ao longo do tempo qual é o risco que você está disposto a assumir para dormir tranquilo à noite. E eu descobri que se eu tivesse muito poucas ações, menos de 30, eu não me sentia confortável. Ter 2 grandes posições, e se algo desse errado era muito difícil, mas eu sentia que se você tivesse mais de 40, estava se aproximando daquele problema de Charlie Munger, onde você não conhecia suas empresas tão bem quanto deveria, você não poderia ser um verdadeiro especialista em cada uma das empresas, e a ideia de poder se concentrar. Encontramos esse ponto fraco em torno de 35 ações. É onde eu gosto de estar. Vamos deixar uma posição crescer até 6% do portfólio, e é isso. E a maioria de nossas principais participações está em torno de 4% a 4,5% quando realmente temos convicção e achamos que a ação está muito barata. Acreditamos que portfólios concentrados são muito importantes. Há algumas pesquisas acadêmicas que mostram que essa é a melhor maneira de investir. Martin Kramers, o reitor da Escola de Negócios da Notre Dame, fala sobre ter uma alta participação ativa, portfólios relativamente concentrados, possuí-los a longo prazo, e essa é a melhor maneira de estar posicionado. Tá bem. Não, o que você acha, Mário? Bem, eu não posso comprar a Paramount para o meu fundo de small caps. Os diretores do fundo afirmam que não se pode comprar ação mais de 3 bilhões de dólares no momento inicial da compra. Portanto, quando começo a me concentrar em ações de pequenas empresas, há muitos nomes. Alguns deles são o que eu chamo de posições despertador, para que quando eu chegue, como eu fui a Chicago na semana passada e vi uma empresa, aquela ação é muito atraente. É uma boa gestão, um bom negócio, mas eu quero comprar e adicionar mais ao preço certo. E às vezes o preço se afasta. Então você precisa ter paciência, porque ele voltará. Portanto, não temos um equilíbrio lógico. Eu acumulei conhecimento sobre cerca de 30 indústrias. Por exemplo, temos um indivíduo que cuida do nosso negócio de espaço aéreo e aviação comercial. Ele pilota F-18, é tenente-coronel no Corpo de Fuzileiros Navais. Dei a ele ações militares e de defesa para acompanhar. Então, ele irá a Farnborough e ao Salão Aeronáutico de Paris. E ele adora isso. E ele vai e voa a Max, seja lá o que for. Assim ele cobre 30 ou 40 empresas. Eu vou escolher as melhores. A ação está a 45 agários com 12 milhões, capital de 500 milhões, mas não posso comprar em um fundo que diz que você precisa comprar um mínimo de X. Então, há muitos nomes. A boa notícia é que há analistas globalmente, 5 em Londres, alguns em Tóquio, alguns em Xangai e Hong Kong. E nós não cobrimos países, não falamos sobre a Tailândia ou a China ou qualquer outra coisa. Nós nos preocupamos com indústrias. Exemplo simples é que se você beber vinho, água, cerveja, refrigerante, estamos acompanhando isso. Fazemos conteúdo. Muitas empresas, estou investindo em John porque ele acredita e tem paixão. Gosto de contratar PhDs, pessoas apaixonadas, famintas e motivadas. John é um bom exemplo disso. Eu costumava chamá-los de pobres, famintos e motivados. Minha esposa diz que você não pode fazer isso em qualquer lugar. Obrigado a todos por virem. Meu nome é A.J. DeGraw e sou estudante do último ano na Universidade de Georgetown. E eu estava curioso, mais cedo, quando estávamos discutindo sobre a ADT. Você prevê que mais da valorização do valor se baseie em melhorias operacionais? Ou você acha que há desenvolvimentos macroeconômicos maiores que levariam à valorização dos preços? Eu acho que o macro mais amplo é uma parte disso, como eu disse anteriormente, com os desafios que temos em nossa sociedade, de pessoas que estão com medo em suas casas e algumas das crises que aconteceram ao redor do país.
Mas eu acho que a principal coisa que consideramos empolgante para eles é que eles têm uma marca que está tão bem estabelecida. Eu sei que há outras concorrências por aí, mas ninguém tem o tipo de parceria que eles têm com a State Farm e o Google, o que acreditamos que irá gerar mais demanda para a ADT. Se você puder comprar um produto de seguro e ter tudo em um pacote mais barato porque tem seu ADT vinculado à State Farm, achamos que isso será muito, muito benéfico. A marca de tecnologia com o Google, sendo capaz de anunciar junto com o Google, achamos que é poderoso. O orçamento de publicidade é muito, muito substancial. Eles trabalham realmente duro nisso. Achamos que eles são apenas uma empresa realmente boa, que está totalmente desgastada. A Apollo foi a empresa de private equity que os tornou privados. John, onde está lá a ação? Cerca de 6, então caiu. Novamente 50%. A Apollo e outros avaliaram a ação em cerca de R$12 e eles a Apollo possui cerca de 50%. E assim você sente que tem essas grandes pessoas envolvidas, pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. Bill Miller também tem sido um grande acionista da ADT. Estamos confiantes sobre o futuro fundamental da ADT e temos comprado mais. Olá, Ray Cole, Citadel Communications, Des Moines, Iowa. Para ser totalmente transparente, Mário é um associado de negócios há 30 anos e tenho a honra de servir em 2 de seus conselhos. Eu não tenho uma pergunta, mas sim um comentário que gostaria que você reagisse. Fico fascinado ao vir aqui sobre como as pessoas se concentram no plano de sucessão. Ouvimos sobre isso novamente no painel de abertura hoje. E eles tratam Greg Abel quase como se ele fosse um enigma. Você sabe, ele é um residente de Des Moines como eu e tive o prazer de conhecê-lo e conhecer sua esposa, Andrea, uma linda família com 4 filhos. Você tem pergunta ou discursar? Eu disse que vou fazer um discurso e vocês vão reagir a ele. Eu retiro a parte em que disse que tenho a distinta honra de servir em seus conselhos. Ele votou contra mim em algo? Então, aqui está onde quero chegar com isso. Buffett pode ser o oráculo de Omaha, mas para nós em Iowa, Greg Abel é o dinamizador de Des Moines. E como você ouviu no painel de abertura hoje, Warren não vai estragar isso. E eu acredito que os acionistas da Berkshire Hathaway ficarão empolgados com a liderança que ele oferece. Seu intelecto fala por si só. Sua capacidade de liderança é excepcional. Mais importante ainda, ele é uma pessoa gentil, atenciosa e generosa. E o futuro da Berkshire Hathaway está em mãos muito boas. Nosso painel esta manhã não falou muito sobre o Greg. Eles podem não conhecê-lo tão bem quanto vocês dois. O que vocês acham do plano de sucessão e para onde ele está indo com Greg Abel? Eu diria que tenho muita confiança, obviamente, no julgamento do Warren. Ele é um grande leitor de pessoas, ele conhece o caráter, ele sabe com quem é bom se envolver, e eu acho que entre o Greg e o Ajit, vocês têm 2 líderes extraordinários, então você tem 2 níveis de planejamento ali para ter o Greg como número 1, e então, se algo acontecesse tanto com o Warren quanto com o Greg, você teria o Ajit lá. Então, eu acho que eles estão lidando com isso muito bem, e eu vou manter minhas ações pelo resto da minha carreira. Eu gostaria de tê-las comprado mais cedo. Sim, eu acho que você apresentou um bom argumento para um local em Des Moines, Greg Abel, e por isso, obrigado por fazer isso. Acho que isso mostra a todos que há um indivíduo, ou que foi selecionado para se sair bem. Sim. Um atrás e um na frente. Ó, Mário, meu nome é Ron de Santa Mônica. Eu estava me perguntando, você sabe, Henry Singleton era brilhante em recomprar suas ações quando eram negociadas com desconto, vendendo-as quando eram negociadas com prêmio. E eu estava apenas curioso, você administra vários fundos fechados. Alguns negociaram prêmios de 50% em relação ao NAB. Alguns negociaram descontos de 20% em relação ao NAB. E todos são públicos. Todos possuem ativos públicos. Não faria sentido emitir o máximo de ações possível nos fundos que estavam negociados com 50% de prêmio para aumentar o NAV e melhorar o desempenho, e então fazer o oposto nos fundos que estavam negociados com desconto para recomprar ações. A questão trata de assunto muito específico sobre fundos fechados. Os usamos em meados da década de 1980. Um cara chamado Chuck Allman tinha começado um fundo em LA, perto de onde você está, e Warren Buffett era um dos proprietários desse fundo. Nos últimos 30 ou 40 anos. O primeiro que tivemos paga 10% da sua distribuição nos últimos 40 e poucos anos e, basicamente, é negociado com um prêmio de cerca de 5%. Nosso trabalho é aumentar o NAV, permitindo que as distribuições sejam mantidas. Um fundo vende a um prêmio de 100%. Não há razão. Colocamos uma linha nas declarações. Não compre este fundo. Ele vende a um prêmio de 100%. E isso tem acontecido, me disseram, nos últimos 15 anos.
Claramente, se vendermos ações desse fundo, isso irá aumentar o NAB subjacente. Porque se você comprar algo por 10 HARs e o NAB subjacente é 5 HARs, você obtém uma melhoria de 0,50 ou qualquer que seja, dependendo do que você vende. Por outro lado, você me perguntou sobre um fundo que está com 20% de desconto. Estamos limitados pela regra nos Estados Unidos, chamada 10b-5, que permite que você compre 7.300 ações por dia. A menos que você tenha um bloco que eu comprarei de você, se você quiser vendê-lo, eu posso ter um bloco por semana. Entendeu? Você está desperdiçando meu tempo e não tem um bloco para vender. Obrigado por me receber. Estou brincando, a propósito. Obrigado por ser um acionista. Andy Chan de Hong Kong. Então, obrigado por me receber. Boa pergunta. John, notei que no seu 13F você tem alguns nomes da China. E minha pergunta é, você sabe, dado que Buffett também menciona fatores geopolíticos, como uma das razões pelas quais ele vendeu suas ações da TSMC, estou apenas me perguntando, como você pensa sobre investir na China e como você incorpora a margem de segurança, como você sabe, parte disso na margem de segurança. E também, Mário, adoraríamos ouvir seus pensamentos sobre isso. Obrigado. Como mencionei anteriormente, temos um dos nossos gerentes de portfólio aqui, líder da nossa equipe global internacional. Mickey, eu me concentro apenas em ações de valor de pequenas e médias empresas domésticas, então realmente não posso responder sobre a China. Podemos dar um microfone ao Mickey. Não me importo em passar o microfone para alguém que queira falar sobre a China. Eu também falarei sobre isso. Vá em frente, por favor. Obrigado pela pergunta. Sou co-gestor da estratégia global concentrada na Ariel e faço parte da equipe internacional global. O elemento simples dessa questão é que eu cresci originalmente em Mumbai, na Índia, e aprendi muito cedo que um país não é uma empresa, e uma empresa não é um país. De forma simplista, havia inúmeras empresas na Índia cujas classificações de crédito estavam muito acima das classificações soberanas do país. E isso é esperado. Existem certas questões e certos modos, como John menciona, que as empresas possuem e que transcendem certos aspectos do país. E assim, esses são os elementos que analisamos. Sim, existem riscos geopolíticos, mas alguns desses riscos também trazem vantagens. Se você estiver do lado certo do que o país está buscando alcançar, isso pode ser uma vantagem. E é nessa área que direcionamos nossos investimentos, nas empresas que estão do lado certo do que o país deseja alcançar. E, claro, também analisamos elementos como bons balanços patrimoniais, bons históricos de gestão, onde podemos acreditar que a administração fará a coisa certa para o investidor. E assim, esses fatores combinados nos permitem estabelecer uma margem de segurança. Obrigado. Sim, do nosso lado. Quando lidamos com muitas empresas, gostamos de compartilhar as ideias da gestão. Às vezes, nós brigamos com eles. Eu até chamo o Icon de amigo, mas ele queria oferecer $1 e eu consegui $2 dele no Pet Boys. Eu não acho que quero fazer isso na China. Então, eu tenho um problema em relação às empresas nas quais vou ser um ativista. Em segundo lugar, seguimos todas as ações de jogos em Las Vegas. Então, quando olho para Macau, e as receitas brutas de jogos de Macau foram de $40 bilhões, e eu inventei isso. Poderia ter sido 38,5 em 2019, e isso está voltando com força. Quero ter ações da Las Vegas Sands, porque eles não estão nos Estados Unidos no momento. E tem uma grande operação na China, em Macau, Mas se eu fosse Xi, ele teria um problema. Esqueça a China. É a prosperidade comum, mas o maior problema que ele tem são as crianças. Então eu digo a todos os meus amigos chineses, para o bem do seu país, vão fazer amor. Oi, muito obrigado. Aliás, eu tenho mais 2 perguntas. Então, Sean de Londres, apenas uma pergunta sobre o fato de que as ações grandes têm superado as pequenas há um bom tempo. O mercado em si está se tornando, os retornos deste ano têm sido muito concentrados em mega caps. O número de pequenas e médias empresas diminui porque todas estão saindo para o capital privado, traz de volta o entusiasmo para o investimento em pequenas e médias empresas. Eu acho que os ciclos vêm e vão, como todos nós sabemos. Isso se torna muito popular e todos ficam convencidos que só pode ir em uma direção, sinal de que você está se aproximando do topo. E assim essas ações de grande capitalização têm se saído bem. Com as questões sobre os jogos, será mais difícil crescerem, acima da média. Elas se tornam grandes, então essas ações menores são mais negligenciadas. Nós as chamamos de órfãs. E muitas vezes estão sendo vendidos a preços baixos, o que faz com que não sejam bem acompanhados pelo lado vendedor ou pelo lado comprador. Portanto, acreditamos que haverá muitas pechinchas que serão joias não descobertas que você poderá encontrar nos próximos anos. Queremos ser uma boa hora para small caps em relação às large caps, e estamos fazendo com que nosso fundo invista mais em pequenas ações que nos últimos anos, pois lá encontramos oportunidades e boas ofertas. Entendido. John, um dos seus investimentos é a Charles Schwab. Você pode comentar, dada a situação no setor bancário ultimamente. Você acordou esta manhã e olhou para a placa lá fora em um campo de beisebol. Dizia Charles Schwab.
Isso é um bom ponto. A marca deles é tão extraordinária e está em todo lugar. Estamos muito confiantes na Charles Schwab. Nós os conhecemos muito bem. Na verdade, fazemos um ETF ativo com a Charles Schwab. Conhecemos o CEO deles e sua liderança. Fizemos muito trabalho ao longo dos anos e apenas achamos que eles são uma organização de classe mundial. E você olha para o banco dentro dela, eles ainda estão ganhando depósitos de todo o mundo. Acho que está sendo jogado fora, junto com a água do banho, já que muitas pessoas estão tão assustadas com o que aconteceu após o SVB, a crise que está lá. Não acreditamos que haverá qualquer impacto negativo para a Charles Schwab. E devido à sua excelente gestão, à liderança adequada, acreditamos que é uma daquelas empresas que tem uma barreira de proteção e elas estão muito bem posicionadas aqui. Estamos muito confiantes na Charles Schwab e estaremos mais inclinados nessa direção. Outro favorito nessa área é a Northern Trust. Acreditamos que essa ação está muito barata. Realmente tem sido. Apenas... Todos os departamentos de pesquisa estão se voltando para a contabilidade mantida até o vencimento. E a noção é olhar para os HTMs dessas empresas e quanto elas desvalorizaram. Se vendessem tudo, qual seria a perda em relação ao valor contábil e ao valor contábil tangível? E você tem que fazer isso, na segunda parte, se eles têm naquele espaço de escritório. Eu tenho indivíduos que me dizem que estavam apenas em Washington. Eles possuem edifícios de escritórios em várias partes do país. E é um desafio conseguir financiamento. Portanto, o que estão fazendo é tentar descobrir se vão comprar alguém que está entregando a hipoteca. E esse é um desafio contínuo. E como resultado disso, veremos. Mas faça a lição de casa. Basta olhar para os HTMs dessas empresas e o governo precisa fazer muito mais do que tem feito. Acho que temos tempo para mais uma pergunta aqui atrás. A propósito, todos nós estamos disponíveis. John vai ficar por 4 horas. Mas eu teria jogado basquete, mas eu tenho um pequeno desafio na perna esta manhã. Há alguns dias atrás. Sim, senhor. James Edmonds, de Fairhope, Alabama. Quais são as suas opiniões sobre SMA em comparação com os fundos mútuos e a estrutura de ETF? Amamos todo mundo. Bem, apenas para aqueles que não sabem, uma SMA é uma conta gerida separadamente. Conta gerida separadamente. Depois, existem fundos mútuos e parcerias. Você sabe quando você vai pescar com mosca em Fairhope? Porque eu conheço Fairhope. Eu estive lá antes, mas simplesmente não consigo lembrar como eu a conheço. Há um cara chamado John Martin que morava lá embaixo. Você não sabe nada disso. Basicamente, você combina com a isca. Quando você vai pescar com mosca, precisa saber a que horas os peixes mordem em determinados momentos e em quais partes do rio. Então, se você quiser fazer uma SMA, uma conta gerida separadamente, para que possa ver sua base tributária e todos esses detalhes, você precisa acomodar isso. Se você quiser fazer um fundo mútuo que seja um ETF e que tenha alguns benefícios fiscais, se você quer fazer um fundo de hedge, certifique-se de saber a alavancagem que eles usam e que tipo de alavancagem eles utilizam. E então, se você quiser comprar capital privado, John, você fechou? Sim, nós fechamos. Quanto você arrecadou? Quase $1 bilhão. Há várias pessoas aqui que vão bater a sua porta para conseguir um capital em 1 minuto. Não, bem feito. Alguns comentários finais dos dois painelistas sobre SMAs. Qualquer coisa, comentários finais. Bem, eu diria novamente que é uma honra estar aqui hoje. Realmente, como eu disse, estou ansioso por este evento. Acho que é um momento empolgante nos mercados. Mal posso esperar para que os mercados voltem quando o fim de semana acabar e ver o que o Warren diz amanhã. E eu sei que haverá muitas ideias novas e frescas, das quais todos nós poderemos aproveitar na próxima semana. É um momento empolgante. Ele vai dizer isso. Sucessão. Por que você está comprando uma ação de petróleo? Por que comprando a Paramount? Por que comprando a Apple? Por que fazendo... O que ele vai fazer de diferente? Por que você está recomprando ações? Sabe? Aquela frase no relatório anual sobre como ele se dirige a indivíduos que atacam organizações que recompram ações abaixo do valor intrínseco é uma das melhores que eu li nos 20, 40 ou 50 anos que conheço o cara. Ele os chama de idiotas. Com isso, muito obrigado a todos. Nos vemos lá fora e aproveitem a reunião. Obrigado.